Paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você para a gente meditarmos na palavra do Senhor. Abra comigo em Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. A partir do verso 1. Todos encontraram? Josué, capítulo 3, a partir do verso de número 1. Amém? Diz o seguinte: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes, levitas, carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém. Até o verso número 5. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é uma lista, na verdade, de princípios e verdades sobre a vontade de Deus para a vida do seu povo, né? Todas as vezes que você abrir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não abra como se você estivesse abrindo um livro qualquer, como um livro secular que existe por aí. Não abra a Bíblia como você estivesse abrindo um livro qualquer. Você tem que ter essa convicção, essa certeza de que você está abrindo a palavra revelada de Deus para a sua vida. Nós temos que ter essa convicção que a Bíblia é a palavra de Deus revelada para cada um de nós. E que ao abri-la, há algo de Deus que será ministrado ao seu coração. Quando nós abrimos a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a ministrar o nosso coração. Eu estava falando com os irmãos outro dia, se a Bíblia tivesse somente um versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por exemplo. Se você tivesse somente esse versículo, irmãos, você acha que você ia ficar só falando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Não. O Senhor ia falar com você através do Espírito Santo uma nova revelação, uma nova palavra somente nesse versículo. Deus iria revelar, Deus iria falar, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, renova a cada manhã. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus, quando você abrir a palavra revelada de Deus para nós, saiba que Deus vai falar com você. Saiba que Deus tem algo para falar com você. Não abra a Bíblia como você estivesse abrindo um livro qualquer. Porque é nesta hora que nós abrimos a palavra, nesta hora que nós começamos a ler a palavra, meditar na palavra, é que nós começamos a ouvir a voz de Deus. E é a voz de Deus que muda as circunstâncias. É a voz de Deus que mostra o caminho. É a voz de Deus que nos dá a direção. Nós temos que crer nisso. E diante desse texto fantástico que nós acabamos de ler, nós podemos ver que é um momento em que o povo está vivendo uma transição. Ou seja, que transição é essa? É o momento da passagem, é o momento da travessia do povo. E eles estão aqui para atravessar o Jordão. Todos já ouviram falar sobre a travessia do Jordão. Todos já ouviram falar que quando o povo atravessou, quando Josué levou o povo a atravessar o Rio Jordão. E diante desse texto nós temos a narrativa, né? O capítulo 3, quando você lê o capítulo 3 de Josué, você vai ver o capítulo de uma passagem. Até então o povo havia vivido e peregrinado por cerca de 40 anos no deserto. Eles não haviam chegado até o lugar que Deus havia prometido para eles. Moisés já não estava mais entre o povo.
Moisés já estava morto, e Josué agora tinha essa responsabilidade. Ele havia sido levantado por Deus como um novo líder. A função de Josué era levar esse povo a essa passagem. Passar por esse novo tempo. E todos nós precisamos de uma passagem. Todos nós precisamos de algo novo. Todos nós estamos de um lado e precisamos talvez ir para o outro lado. Nós precisamos talvez, quando você vai para o Brasil, você não consegue ir de carro. Quem dera, né, irmão, se pudéssemos ir de carro para o Brasil. Oh, Jesus, quem sabe um dia. Mas ainda não é possível. Mas quando nós estamos aqui, queremos ir para o Brasil, nós temos que atravessar de que jeito? De navio ou de avião. É a única forma. E o povo aqui, eles estavam vivendo esse momento, eles precisavam passar de um lado para começar a viver um novo momento na vida deles, porque era uma promessa de Deus na vida deles, era algo que Deus havia prometido para o povo, havia libertado o povo de uma escravidão do Egito, e agora eles estavam caminharam, peregrinaram por cerca de 40 anos no deserto, e chegou o momento então que Josué começa a liderar o povo, começa a levar o povo a viver essa nova fase, a viver essa nova vida. Todos nós temos sonhos, ou não? Todos nós temos projetos, ou não? Se você não tiver, irmão, não sei. Todos nós temos, mínimo que seja, por menor que seja, todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos. E a Bíblia é um livro cheio de promessas, onde as promessas de Deus são apresentadas a cada um de nós. Promessas de bênçãos, promessas de paz, promessas de coisas boas. Deus é um Deus bom, e Ele sendo um Deus bom, Ele tem coisas boas para nos entregar. As suas promessas são as promessas boas e maravilhosas. E aqui Deus dá uma orientação para o povo. A grande verdade é que o povo até então havia experimentado e vivido apenas uma peregrinação. Eles saíram de um lugar e não haviam chegado em lugar algum. Eles estavam somente caminhando, e não haviam destino, eles não haviam encontrado o destino ainda, o caminho certo. Imagine você, irmão, quando você sai para ir a algum lugar que você não conhece, você não sabe ir, você não sabe o caminho, você começa a procurar, e hoje, graças a Deus, tem a tecnologia que nos ajuda um pouco. Mas quando você sai de um lugar e você não conhece, se você não tem orientação alguma, porque tem gente que não consegue nem com nave, irmãos. Sabia disso? Tem. Nem com nave consegue. E quando você não sabe o caminho, quando você não sabe a direção, é muito fácil você se perder. É muito fácil você ficar perdido, andando e não encontrar lugar. Era exatamente isso que o povo estava vivendo. Eles viveram por cerca de 40 anos, caminhando, peregrinando, e não haviam encontrado o seu destino. O lugar onde Deus havia prometido para eles. Enfim, por que eles passaram esses 40 anos? Isso aí é outra história, talvez por desobediência, enfim, outra. Mas eles tiveram 40 anos peregrinando, não encontraram o seu caminho. Mas aqui eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Eles estavam prestes a dar um passo para conquistar a promessa de Deus. Mas Deus, então, Ele começa, através de Josué, a dar algumas orientações para o povo. Começa a dar algumas diretrizes para o povo. Mas a promessa de Deus é que Deus os tiraria de uma escravidão e os levaria até uma terra prometida, uma terra boa. Mas até então, por uma série de fatores, ligado à desobediência, infidelidade por parte do povo para com Deus, o povo ficou vivendo esses 40 anos. Mas agora Deus levanta Josué com essa missão, com um objetivo, que os erros do passado não poderiam mais se repetir na vida do povo. Os erros que o povo havia cometido até então não poderiam mais se repetir na vida deles. O problema é que o povo até então, com uma atitude de desobediência, uma atitude de idolatria, eles não conseguiram usufruir tudo aquilo que Deus havia prometido. Porque quando Deus promete algo para nós, irmãos, nós podemos desfrutar. O problema é que muitas vezes nós estamos em desobediência, nós não estamos no caminho certo, nós estamos indo numa direção completamente contrária àquilo que Deus prometeu. E sendo assim, nós não conseguiremos usufruir daquilo que Deus tem para nos entregar. Amém? Deus então dá algumas orientações para Josué,
nesta noite eu gostaria de compartilhar com você rapidamente. Dentro dessa sociedade que nós vivemos, dentro desse mundo, desse século que nós vivemos, né, sempre se coloca uma chave, um segredo, né? Quando você vai talvez numa livraria, enfim, não sei, você começa a andar pelas prateleiras, você começa a ver que existem ali muitos livros que vão, até mesmo livros da palavra de Deus, né, de escritores, de homens de Deus, que você vê lá os títulos, 7 chaves para isso, 5 chaves para aquilo, 2 segredos para você alcançar. É ou não é? Existem. Ou seja, nesse mundo que nós vivemos, a sociedade em geral, ela sempre coloca uma chave. Para quê? Para tentar mostrar uma direção, dar uma orientação. Né? E aqui Deus começa então a dar algumas orientações para o povo. Na verdade é que a Bíblia ela não é 5 chaves para isso ou 7 chaves para aquilo. A Bíblia, na verdade, ela é todo um conjunto que sempre vai nos mostrar o caminho. Sempre nos vai dar orientação. É um conjunto de fatores que vai sempre nos ajudar. A Bíblia não foi escrita, a Bíblia não foi deixada por Deus, não foi revelada por Deus para que o homem e a mulher sofrêssemos. Não, está sofrendo, busca na palavra de Deus. Precisando de ajuda, busca na palavra de Deus. Ela é a única que pode te ajudar. Deus já deixou para você algo poderoso, a sua própria palavra revelada. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, não existe somente um segredo para você alcançar tudo aquilo que Deus tem para você. Não, nós precisamos de uma orientação, uma direção. Nós precisamos de um guia para podermos chegar aonde Deus quer nos levar. Isso você encontra na palavra de Deus. É somente na palavra de Deus. Homens podem te ajudar? Sim, pode te ajudar sim, e muito. Mas a palavra de Deus é que nos dá direção. É a palavra de Deus que sempre vai nos dirigir. E através de Josué, então, né, Josué começa a dizer para o povo, né, que no meio do povo, os oficiais, né, estão dando uma ordem para o povo, uma direção para o povo. Versículo número 3 diz: quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, estão levando, vocês têm que, o quê? Sair do seu lugar. Vocês vão partir do seu lugar. E vocês vão fazer o quê? Seguir. Primeiro, é muito importante você saber o que significa a arca de aliança. Eu sei que você sabe o que ela simboliza. Ela simboliza simplesmente a própria presença de Deus. Simbolizava. Era o próprio Deus que estava no meio do povo. De forma simples, né, e direta, a orientação que o povo recebeu foi essa. Quando vocês identificarem, quando vocês virem a presença de Deus, a arca da aliança do Senhor, quando ela tomar a frente, vocês vão sair do seu lugar e vocês vão segui-la. Esse é o primeiro princípio que eu e você nós precisamos entender e aprender para uma caminhada em direção para aquilo que Deus tem para nós. Precisamos aprender sempre que Deus é que mostra o caminho. É sempre Ele que vai nos dar a direção. Às vezes nós caímos numa tolice de achar que sabemos o que é melhor para nós. O que é melhor para nós. Estava ouvindo o irmão orando aqui. Muitas vezes nós queremos agir, tomar decisões baseadas naquilo que nós achamos, daquilo que nós pensamos que está certo. E muitas vezes quando nós fazemos isso, nós temos essa atitude, muitas das vezes, nós quebramos a cara. Por quê? Não é uma direção que Deus está nos levando, não é uma direção que Deus está nos dando, não é o caminho que Deus está mostrando. Nós temos sonhos, nós temos planos, nós temos projetos, né? Enfim, família, trabalho, a nossa própria vida pessoal, de alcançarmos coisas boas e promessas da parte de Deus. Mas eu aprendo que eu preciso buscar a direção de Deus, para alcançar o melhor de Deus na minha vida, porque sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus, nós corremos um risco muito grande de não dar certo, de nós quebrarmos a nossa cara. E muitas das vezes nós caímos em erros, né, em decepções e arrependimentos, exatamente pelo fato de não identificar qual é a direção que Deus está apontando para a nossa vida. Muitas das queixas, muitos
das peregrinações, muitas das caminhadas que nós enfrentamos sem nos levar a lugar nenhum, na maioria das vezes, é porque nós somos precipitados. Saímos de um ponto e fomos para o outro ponto sem sequer, primeiramente, identificar qual era a direção. A primeira orientação que o povo recebe antes de sair de um lugar é que vocês identifiquem aonde é a direção que Deus está mostrando. Qual é a direção que Deus está dirigindo? Nós temos que ter essa convicção de que Deus é que vai à nossa frente. É que Deus é que vai à sua frente, meu irmão. É Ele que mostra a direção. Qualquer rumo que eu queira dar na minha vida, eu primeiro preciso buscar a orientação de Deus, a presença de Deus. Saber para onde ela quer me levar. Saber para onde ela quer me dirigir. Porque senão nós corremos um risco muito grande. É preciso saber se eu estou indo na direção correta. Ou será que eu estou indo na contramão da vontade de Deus? Quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos a narrativa do profeta Jonas, nós vimos exatamente isso. Ele recebeu uma orientação de Deus, do próprio Deus. Quando o profeta Jonas, ele ouviu a voz de Deus, ele identificou a voz de Deus, porém, ele foi na contramão da voz de Deus, da orientação de Deus. E toda a história de Jonas você sabe, você conhece. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Deus ainda sempre vai nos ajudar. Deus, Ele nunca vai se esquecer de você. Deus, Ele nunca, apesar dos nossos erros, apesar das nossas cabeçadas, apesar de tudo isso, Deus, Ele não nos abandonará. A partir do momento que nós reconhecemos que nós erramos, a partir do momento que nós arrependemos, quando nós caímos, o Senhor, Ele nos levantará de novo. Mas muitas das vezes nós temos uma teimosia dentro de nós, em achar que nós somos mais espertos, contra aquilo que Deus está nos mostrando, contra a direção que Deus está nos tentando levar. E Deus está dizendo para Josué, é que ele passe ao povo, é isso. Não caiam novamente no mesmo erro. Eles achavam que o melhor caminho era sempre contrário ao que Deus tinha para eles. O caminho de Deus é perfeito, diz a palavra de Deus. Ele sempre tem a direção correta. Então a primeira coisa que eu e você nós precisamos identificar aonde Deus quer nos levar. A segunda coisa é que Deus fala para Josué, é quando você ver a direção. Quando você enxergar a direção de Deus, precisa haver uma necessidade de você ter uma atitude. Uma atitude. Quando nós lemos aí o verso número 3, vocês vão sair da onde? Do seu lugar. Quando vocês identificarem, vocês vão sair do seu lugar. Nós precisamos ter uma atitude às vezes, irmãos. Deus, Ele mostra o caminho, mas eu não saio do lugar. Deus mostra a direção, Deus vai à frente, nós puxamos o freio de mão. Nós não queremos ir, nós não queremos sair. Às vezes nós temos a mesma atitude. Deus mostrou a direção. Agora a orientação e a ordem é essa. Quando virem a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, vocês vão partir também do vosso lugar. E vocês vão seguir. Seguir a Deus é o segredo para você atravessar o rio e chegar do outro lado. É o segredo. Agora, seguir a Deus é um processo contínuo. É um processo contínuo na nossa vida. Seguir a Deus não é começar hoje, aqui, depois ali na frente, depois de amanhã, semana que vem, nós decidimos parar e depois recomeçar. Não. Seguir a Deus é um processo contínuo. Seguir a orientação de Deus é um processo contínuo, dia após dia. Quando você segue alguém, o objetivo de quem você está seguindo é o quê? Você manter os seus olhos fixos naquele que você está seguindo, aquele que está te guiando. Mas o problema nosso é que muitas vezes nós não queremos seguir a orientação de Deus. Nós queremos simplesmente seguir a orientação do nosso coração.
Porque muitas vezes achamos que a orientação do nosso coração é que nos vai levar ao lugar melhor. A palavra do Senhor diz que para o homem há caminhos que parecem muito bom. Caminhos que parecem muito bom, mas no final é morte. É morte. Versículo número 4 diz o seguinte: há uma necessidade de você guardar uma certa distância. Uma certa distância, para que você conheça o caminho pelo qual vocês devem ir. Visto pelo qual tal caminho nunca passaste antes. Ou seja, a orientação que Josué está dando para o povo é para que nós possamos experimentar a plenitude da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu não sei o caminho que me leva para a vida plena. Jesus é que sabe. Jesus é que está mostrando o caminho. Jesus é que está dando a direção. É o Senhor que está nos mostrando. Ele quer quer nos tomar pela mão. Ele quer que você siga Ele então. Mas como eu disse, seguir a Deus é um processo contínuo. É dia após dia. Nós não podemos começar hoje e depois querer parar. Recomeçar de novo. Não. Temos que perseverar na nossa caminhada. Temos que perseverar no nosso servir a Deus. Seguir a Deus. Porque senão nós não conseguiremos alcançar a nossa promessa. Se o povo não tivesse dado ouvido à voz de Josué e dos oficiais, vocês acham que eles conseguiriam ter atravessado o rio? Eu acho que não. Quando você lê o capítulo 3 de Josué, você vai ver que o rio não era um riozinho como esses rios que existem aqui no Japão, não, irmãos, que você passa só com o dedo assim, molha só o dedo do pé. Não. Você vai ver o versículo número 3, que na época da colheita, que era aquela época, o rio transbordava suas margens. Era muito fundo. Era muito fundo. Mas às vezes nós insistimos. Nós passamos por aquele caminho, nós já fomos por aquele caminho, e aquele caminho deu errado, aquele caminho não deu certo. Nós já quebramos a cara, nós nos frustramos tomando essa atitude, mas nós acabamos insistindo. Nós acabamos querendo passar por esse caminho novamente, achando que a nossa insistência vai nos levar ao melhor de Deus. Não, não. Ouça, o pecado nunca vai trazer a vontade de Deus sobre a nossa vida. Nunca, nunca. Mas muitas das vezes nós insistimos nele. Quem sabe dessa forma? Ou daquela forma. Não, agora vai ser diferente. Não, não muda. Nós precisamos seguir a Deus de perto. Não somente nas horas que estamos perdidos. A santificação é o segredo para nós vermos as maravilhas de Deus na nossa vida. Salmo de número 77, eu acho que é 77, diz que o teu caminho, ó Deus, é caminho de santidade. O teu caminho, ó Deus, é caminho de santidade. O caminho da santidade é um caminho que sempre vai nos levar a ver as promessas de Deus na nossa vida, irmãos. Josué dizendo para o povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O caminho para a maravilha, né, passa pela santificação. Josué está dizendo: santificai-vos hoje. Santificai-vos hoje, porque o Senhor amanhã fará maravilhas no meio de vocês. É impossível ver as maravilhas de Deus na nossa vida sem uma vida santa, sem uma vida pura e reta na presença de Deus. Não existe outro jeito, não existe outra forma. Nós queremos maravilhas, mas não queremos santificação. Nós queremos ver Deus abrir as portas, mas nós não queremos santificar. Nós não queremos ter uma vida consagrada. Nós não queremos orar, nós não queremos jejuar, nós não queremos ler a Bíblia. Nós não queremos. Não queremos. As maravilhas de Deus é muito mais que um amanhã. As maravilhas de Deus é imediato, irmãos. É imediato. O amanhã de Deus, não no sentido temporal exatamente dito. O amanhã de Deus não é a segunda-feira, terça-feira. O amanhã de Deus é todos os dias que seguem, aqueles que seguem uma vida de santidade na presença dEle.
Busque a direção de Deus para a sua vida. Veja onde Deus está te orientando. Veja a direção que Deus está mostrando para você. Talvez tantas coisas que existem na sua vida que nós temos que decidir. Tantas situações da nossa vida que nós temos que tomar uma decisão. Seja você homem, cabeça da casa, ou seja você mulher. Nós temos decisões a ser tomadas na nossa vida. Mas nessas decisões que nós temos que tomar, temos que sempre buscar a direção de Deus. Sempre que buscar a orientação de Deus. Busque a orientação de Deus para a sua vida, meu jovem. Busque a direção que Deus está mostrando para você. E se há algo de errado, peça a Deus, me ajuda. Se você conseguir identificar algo que está errado, peça ajuda para Deus, Ele vai te ajudar. Ele vai te socorrer. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Para Ele mudar o seu destino, para Ele mudar o seu caminho. Apresente a sua vida em santidade ao Senhor. Plenamente, não é somente uma parte. Porque se assim eu viver as maravilhas de Deus, elas serão contínuas na nossa vida. Contínuas. Mas o Senhor disse, e deixou muito bem claro, que nós teremos muitas aflições. Muitas vezes nós caímos num erro, né? De achar que quando nós vamos para Cristo, quando nós aceitamos a Cristo, nós achamos que a nossa vida vai ser mil maravilhas. Nós achamos que a nossa vida vai ser... Não vai, irmãos. Não vai. Eu acho que não foi nessa igreja que você aprendeu isso. Não vai. O Senhor mesmo disse, nesse mundo vocês vão ter muitas aflições. Muitas. Muitas. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Por isso, muitos dos nossos sofrimentos, muitas das nossas momentos ruins que nós passamos, muitas das nossas frustrações, está ligada à nossa falta de buscar a direção de Deus, falta de buscar a orientação de Deus. E como eu disse, orientação está sempre na palavra de Deus. Busque sempre na palavra de Deus. A palavra de Deus. Está sofrendo, busque na palavra de Deus. Existe soluções para tudo na Bíblia, na palavra de Deus, porque Deus revelou para nós. Apresente sua vida ao Senhor. Enquanto o povo andava em santidade, Deus agia no meio do povo. Quando nós olhamos o capítulo 7 de Josué, onde o povo começa a prevaricar contra Deus, falar mal contra Deus, fazer coisa errada, quando o povo começa a deixar a santidade de lado, quando você vê ali através de Acã, quando ele olha, ele deseja, quando ele cobiça, quando ele toma, quando ele esconde uma capa babilônica, e quando ele pega também algumas moedas de prata, e por causa da sua desobediência, a provisão e o milagre de Deus se cessou na vida do povo. Se cessou na vida do povo. Então vive uma vida de santidade. Esse é o desejo de Deus. Você quer provisão de Deus na sua vida? Você quer milagre de Deus na sua vida? Você quer conquistar aquilo que Deus tem prometido para a sua vida? Viva em santidade ao Senhor. Apresente a sua vida reta, dia após dia. Porque um Deus santo age em meio a um povo santo. Um Deus santo fala a um coração de pessoas santas. Santas. Mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo. Olhe para Cristo, olhe para o Senhor. Ore para Ele. E ninguém chega ao Pai, a não ser por Jesus Cristo. Está sofrendo, irmão? Está sofrendo, irmã? Clame a Jesus. Vá até Jesus. Vá até o Senhor. Porque é Ele que te ajuda, é Ele que envia o Espírito Santo Consolador, para te dar força, para te dar ânimo. Está sofrendo? Busca nele. Peça ajuda para Ele. Como eu disse, pessoas podem te ajudar sim. Mas primeiramente busque em Deus, busque no Senhor. Porque Ele não te deixará. Amém? Eu quero deixar essa palavra rápida para você nessa noite. Que você volte para a sua casa,
sabendo que na sua vida você precisa ter uma direção. Não direção do seu coração, mas uma direção de Deus. Uma orientação de Deus. Porque Ele que mostra o caminho, Ele que mostra a direção. E quando nós podemos ver, né, eu não vou ler aqui, mas o capítulo 3 de Josué, você vai ver que o povo, ele atravessou o Rio Jordão. Atravessou o Rio Jordão. Porque eles ouviram uma orientação de Deus. Eles ouviram uma ordem de Deus. Quer alcançar as promessas de Deus na sua vida? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Busque orientação na palavra de Deus. Porque Ele vai te ajudar. Você crê nisso? Amém? Por favor, se coloque de pé. Quero orar com você nessa noite. Quero orar por você nessa noite. A orientação de Josué para o povo foi: quando vocês identificarem a presença de Deus, quando vocês identificarem a Arca da Aliança, vocês vão se levantar. Vocês vão sair do seu lugar. Mas não somente isso. Vocês vão ter que seguir a presença de Deus. E seguir a Deus não é seguir a Deus de longe. Seguir a Deus não é seguir a Deus com aquilo que o nosso coração acha. Mas é seguir a Deus de perto. Seguir a Deus de bem perto. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos, nessa noite, Pai, nós queremos apresentar a nossa vida diante do Senhor. Pai, nós queremos apresentar a nossa vida, o nosso coração diante de Ti, Senhor. Porque nós reconhecemos, ó Deus, que em muitos momentos da nossa vida nós não ouvimos a Tua voz, Senhor. Nós não ouvimos a Tua orientação, Senhor. Muitas das vezes, Senhor, nós queremos simplesmente seguir o curso da nossa vida, queremos decidir, ó Deus, com o nosso coração.